Olá, glória a Deus. Como que você está hoje? Tudo na paz, tudo tranquilo? Aquela paz gostosa que excede todo entendimento e não importa aquilo que você esteja vivendo, mas você está tranquilo porque você confia em Deus. Você está tranquilo porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Você sabe que qualquer coisa que você esteja passando, você será mais do que vencedor, porque você vive em Jesus. E Jesus já venceu o mundo por nós. Ah, você não entregou ainda a sua vida para Jesus? Hoje é o dia. Hoje é o dia de você parar de dar tanta cabeçada. Hoje é o dia de você parar de tomar tantas decisões erradas e permitir que o Espírito Santo de Deus te guie às decisões corretas, aos caminhos corretos, permitir que Jesus seja aquele que venceu as tuas batalhas, a partir do momento que você vai começar a andar com ele. Então entregue sua vida para Jesus. A palavra de Deus diz que quando você ouve o Espírito Santo, e hoje você está ouvindo o Espírito Santo, que você não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, aproveite essa oportunidade, mais uma oportunidade que Deus está te dando de você ouvir a palavra de Deus e entender que não existe vida sem Deus. Outro dia eu recebi uma coisa que eu achei maravilhoso, né? Nós temos certos ditados, né, no nosso costume, na língua portuguesa, nós temos certos ditados e um deles diz assim, que a vida começa aos 40. Outros dizem que a vida começa aos 30. Pois eu quero te dizer uma coisa. Eu descobri que a vida começa quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí a vida começa. Vai por mim. Confia. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você serve a Deus? Você sabe responder essa pergunta? Por que você serve a Deus? O que te leva a servir a Deus? Vamos mais para trás um pouquinho. O que te levou a se converter? Você nasceu num berço evangélico, cristão, católico, e aí você se tornou cristão? Ou você passou por dificuldades, problemas sérios, e aí encontrou em Jesus a solução dos seus problemas? Ou talvez você veio para Jesus por amor, amor à obra de Deus, amor à palavra de Deus. Alguém lhe mostrou a palavra de Deus, pregou, falou de Jesus para você, e isso despertou alguma coisa em você, e você veio para Jesus, glória a Deus. Mas o que te leva a servir a Deus? Qual a verdadeira motivação que te leva a servir a Deus? Será que você serve a Deus porque te disseram que se você der a Deus, Deus vai te dar também? Então você espera retribuição? Você espera ser abençoado com bens materiais, com prosperidade, com saúde? Ou seja, você está mais preocupado com aquilo que Deus pode fazer por você? Será que é por isso? Qual a verdadeira motivação que nós temos para servir a Deus? Olha só que interessante. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, nós lemos assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa
aqueles que o buscam. Sem fé você não pode servir a Deus, sem fé você não pode se achegar a Deus, porque como é que você vai servir uma pessoa que você não acredita? Como que você vai servir alguém que você nem sequer acredita que ele existe? Então a primeira coisa para nós servirmos a Deus é termos fé, é acreditarmos que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui nesse versículo já nos dá uma direção, uma impressão de que nós só servimos a Deus porque ele recompensa aqueles que o buscam. Será que é só isso? Será que essa é a maior motivação que nós temos para servir ao Senhor? Eu queria trazer, sabe, eu queria que essa palavra mexesse com você e fizesse você pensar o porquê que você serve a Deus. Por que você vai à igreja toda semana? Por que que você estuda a Bíblia? Por que que você ora a Deus? O que te leva a buscar o Senhor, a servir o Senhor, a procurar fazer a obra de Deus, aonde você está, aonde você vive? No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, a gente lê assim: consequentemente, a fé, ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, nós temos fé a partir do momento que nós escutamos a palavra de Deus. A partir do momento que nós escutamos as pessoas que pregam a palavra de Deus. A partir do momento que nós pegamos a Bíblia e passamos a estudar a palavra que ali está escrita para conhecer melhor o Senhor Deus. Mas essas coisas ainda não revelam o verdadeiro motivo pelo qual nós servimos a Deus. O que nos leva a verdadeiramente servir a Deus? No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 8, nós lemos assim: Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Só a ele sirva, só a ele adore. Aqui nós já começamos a ver o verdadeiro motivo de servir a Deus, o verdadeiro motivo de buscar a Deus. Buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar um relacionamento real com Deus. É por isso que nós nos ajoelhamos e oramos, é por isso que nós nos prostramos e adoramos o Senhor. É por isso que nós entramos na presença de Deus e conversamos com Ele a ponto de ter com Ele um relacionamento de pai e filho. Sabe, não é com a motivação única e exclusivamente de receber coisas. Receber coisas é uma consequência do relacionamento que nós temos com Deus. É uma consequência de servirmos a Deus. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Olha só o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Nós lemos assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você notou que já aprofundou um pouco mais o relacionamento? Aqui nós já estamos recebendo de Deus um reino inabalável, nós já estamos fazendo parte do reino de Deus. O nosso serviço, a nossa obra, a obra que Deus nos deu para praticar nessa terra, já nos leva a receber
o reino de Deus. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, lá diz assim: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então aqui nós já começamos a ver que o nosso serviço, a nossa busca, já começa a nos dar um relacionamento mais íntimo com Deus e já começa a nos trazer um pedaço do reino inabalável de Deus. Olha só que interessante. Por que a gente deve servir o Senhor? Sabe, a Bíblia nos oferece várias motivações para o nosso serviço. Nós servimos ao Senhor porque estamos recebendo um reino inabalável, como nós lemos agora em Hebreus 12, 28. Nós servimos a Deus porque o nosso serviço supre a necessidade dos santos. Olha só. O fato de nós termos um relacionamento mais íntimo com Deus, o fato de nós chegarmos mais à presença de Deus, amarmos a Deus, colocarmos Deus em primeiro lugar, nos dá a vontade de servir ao próximo, de amar ao próximo, de olhar o próximo como nós olhamos para nós mesmos. Olha só o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 12. Fala assim, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Sabe, a gente serve o Senhor para poder suprir a necessidade dos outros. Essa é uma motivação que nós temos. Olhar para as pessoas, ter compaixão das pessoas, suprir as necessidades delas segundo as nossas condições. Eu não estou dizendo para você que você vai fazer além do que você pode, não. Mas por mais que você não possa financeiramente, você pode com um sorriso. Você pode com um ombro amigo para escutar. Você pode com o seu ouvido escutar os problemas daquela pessoa. Você pode com a sua boca orar junto com aquela pessoa e dar um momento de conforto a ela. Por que nós servimos a Deus? Servimos a Deus para poder alcançar as pessoas, para poder tocar as pessoas através do nosso serviço, através da nossa disponibilização de estarmos ali para ajudar, para consolar, para confortar. Isso agrada a Deus. E isso precisa ser uma motivação que nós temos para servir o Senhor. Mas por que a gente serve ainda? Porque o nosso serviço prova a nossa fé e faz com que outras pessoas também louvem a Deus. Ou seja, o nosso serviço, aquilo que a gente faz para Deus, a obra que a gente faz, ela é testemunho para as pessoas que não se converteram ainda. Ou seja, o nosso serviço a Deus atrai as pessoas para Jesus, para o Evangelho, para que elas se acheguem ao caminho da graça. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 13. Fala assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outras pessoas louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha só como é tremendo o serviço que nós fazemos para Deus. Olha só como é importante nós nos colocarmos à disposição de servir ao Senhor. Sabe, não procurar servir ao Senhor só para receber recompensa. Não procurar servir ao Senhor só porque Ele é galardoador, porque Ele é
ele dá presentes, ele presenteia aqueles que o servem. Não. Mas pela satisfação de olhar as pessoas se convertendo a Deus. Pela satisfação de olhar as pessoas se convertendo ao Evangelho. Pela satisfação de ver o Evangelho de Jesus confrontando o pecado, limpando as pessoas, livrando as pessoas do pecado. É por isso que nós servimos a Deus. Essa é a nossa motivação, é ver o reino de Deus se expandindo. Sabe, é essa motivação que tem que estar dentro do teu coração. Por que que você serve a Deus? Eu quero que você medite nisso. Eu quero que você encontre dentro de você a sua resposta. Por que você insiste em servir a Deus? Olha só, continuando aqui. Deus vê, e por último, a última motivação é que Deus vê o nosso serviço e recompensa o nosso trabalho de amor. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, nós lemos assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Cara, eu vou repetir isso aqui. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Em outra palavra, em outra parte da palavra de Deus, ela diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo aquilo que você fizer a Deus, Deus vai te retribuir. Jesus, certa vez, ele falou para os discípulos estavam conversando sobre o que eles receberiam por fazer a obra de Deus. E aí eles disseram assim: poxa, eu deixei meu pai, minha mãe, eu deixei meu emprego, eu deixei tudo que eu estava fazendo e te segui, Jesus. E aí Jesus vira para eles e fala assim: todo aquele que deixou alguma coisa, pai, mãe, emprego, qualquer coisa, para me servir, para andar comigo em favor de mim, ele receberá ainda nessa vida 100 vezes mais do que ele deixou para trás. Então a gente não precisa se preocupar com recompensas. A gente não precisa se preocupar com presentes, com galardões. Não! Porque isso é uma consequência do nosso serviço. Deus não é injusto. É isso que a palavra de Deus fala. Nós não precisamos fazer a obra de Deus buscando recompensa. Nós precisamos fazer a obra de Deus porque Deus nos ama e nós amamos a Ele. Nós precisamos fazer a obra de Deus, servir a Deus, porque Deus nos salvou, nos limpou do pecado, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. É por isso que nós devemos servir a Deus. Sabe, cada uma dessas razões são boas razões para servir a Deus. Se a gente puder distribuir o que a gente recebeu, dar de volta aquilo que nós recebemos em abundância. A razão pela qual nós podemos amar e servir a Deus é que Ele primeiro nos amou. Ele primeiro nos serviu através de Jesus Cristo. Jesus, quando andou aqui na terra, ele serviu o povo. Ele curou,
ele alimentou, ele expulsou demônios, ele ensinou, ele ressuscitou mortos, ele serviu ao povo. Quanto mais nós conhecemos e experimentamos o amor de Deus em nossas próprias vidas, mais com vontade nós ficamos de servir a Deus por amor. Se você deseja servir a Deus, o segredo é conhecer a Deus profundamente. Sabe, é pedir ao Espírito Santo que nos revele Deus, que revele aquilo que Deus é, que traga para nós esse sentimento, essa vontade de servir a Deus por amor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz nas nossas vidas, pelo tanto que Ele nos sustenta, nos suporta, nos mantém de pé. Servir a Deus é servir ao próximo, é amar ao próximo da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Da mesma forma que Deus nos amou, nós devemos propagar esse amor às pessoas. Por que você serve a Deus? Eu quero deixar essa pergunta para nossa reflexão. Qual o verdadeiro motivo de nós servirmos a Deus? Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar ao YouTube que os vídeos aqui postados têm um conteúdo bom e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você também um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Distribua essa palavra a todos aqueles que você tem consideração, que você ama. Permita que eles sejam incomodados a refletir o porquê eles servem a Deus. E se eles não entregaram ainda a vida a Jesus, que eles sejam incomodados a fazer isso hoje. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Eu declaro que o Espírito Santo está sobre você. Eu declaro que você é uma bênção. E eu declaro que você vai pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Amém? Abreijos para você. E até o próximo vídeo.